Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro desta quinta-feira, 18, né? 18 de outubro de 2012. Muito bem, hoje, nessa primeira parte, nós vamos estudar a obra Nosso Lar de André Luiz. Já começando em Mensagem de André Luiz, não é? Nós vamos ler e vamos analisar cada frase, viu? Não precisamos o parágrafo inteiro, não, tá? Então, a vida não cessa. O que André Luiz quer dizer com isso? Que existe uma rotatividade cíclica, onde nessa rotatividade, hoje eu estou indo embora, mas já me preparando para voltar, de acordo com todos nós. Com certeza. De acordo? Em cada ciclo, no tempo, cada um de nós adquire um conhecimento X. Se esse conhecimento for aplicado em nós, nós estaremos evoluindo. Se não for aplicado em nós, nós estaremos repetindo. Com certeza. A humanidade repete, tá? Né? A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. É aqui ele pegou pesado, viu? A vida é fonte eterna. Isso, a vida é fonte eterna. Aqui ele cita, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Não existe morte, porque morre o corpo, mas não morre o espírito. O espírito sai daqui depois de usar um corpo temporal, não é? Sai daqui com acréscimo de alguma coisa. Miranda, estudando com você em aulas anteriores, Sei. Você falou que o espírito não é a vida. Agora, se o espírito não é a vida, será que ele vai estar eternamente ou constantemente dependendo da vida para ser alguma coisa? Com certeza, com certeza. O espírito não é a vida, porque se o espírito for a vida, ele se isola, enquanto que ele, dependendo da energia da vida, ele pode entrar na vida. Entrar na vida sem ser a vida. Sem ser a vida. Agora, ficando entendido um ponto-chave. Eu me referi a isso no concreto. No abstrato, não há interdependência de 3 etapas, né? Nascimento, vida e morte. Infância, juventude e madureza. Não tem essa necessidade dessas 3 etapas. Princípio, meio e fim. Existe passado, só presente e futuro. Existe só o presente. Não existe nem passado e nem futuro. Porque o passado é o que eu aprendi e o futuro é o meu desenvolvimento naquele presente. Então o futuro nunca morre. O passado morreu no concreto, mas o futuro é infinito, são a mesma coisa. Aí você quer dizer que quando o espírito chega na escala de anjo, ele vai estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Porque senão, para que continuar o espírito vivo? É eterno o aprendizado. Agora, esse aprendizado eterno, eu vejo sob um ângulo. Pessoas que têm a visão para a esquerda ou para a direita, eu estou vendo no centro, essas pessoas com a visão para a esquerda me dão um acréscimo no meu centro. Certo. As pessoas com a visão para a direita me dão um acréscimo no meu centro. Então, isso não pode falar para ir fora para qualquer um, né? Mas o que é Deus ao pé da letra? É cada um de nós que é subdivisão do primeiro. Entendeu? Tá claro? Tem dúvida? Não, bem simples, é bem simples. Então, se nós reunirmos a humanidade inteira, 7 bilhões de habitantes na Terra, e todos eles se focarem para um centro, o mesmo ideal,
cada um deles vai dar o seu ângulo de entendimento, acrescentando naquele centro que é o ideal. Então, o que é Deus ao pé da letra? É a grandeza máxima. Só que a grandeza máxima está dividida em partes nos filhos dele. Porque eu herdo as coisas de Deus dando vida a ele. No concreto, eu herdo as coisas do meu ancestral quando ele morrer. Deu a diferença? Deu, né? É uma jogada péssima. Né? Péssima jogada, porque... Não, mas concreto... é necessária. O que é o concreto ao pé da letra? É a incapacidade de estar em si mesmo. Isso que é o concreto ao pé da letra. Sim, mas é porque muitas das vezes, dependendo do entendimento do espírito, ele vai reclamar porque ele sabe que aquele ali é transitório, mas só que ele não sabe que ele pode pegar aquele transitório e colocar para dentro de si. Você mesmo fala que a herança estraga o ser humano? A herança estraga. Se não houvesse herança, nós encurtaríamos as reencarnações. De acordo? Sim. Você já pensou se cada filho soubesse que não podia herdar nada dos pais? Ele ia se mexer. Você já pensou a porcentagem de filhos que não se mexe? Inclusive eu tenho um filho nessas condições. Exatamente, mas eu acredito muito, pela lógica, que no futuro bem próximo isso irá acabar. Porque as coisas materiais eu preciso delas para usar e não para amar. E nem também para acumular. E nem também para acumular. Né? Se a pessoa não pode acumular bens materiais, ele não tem outra escapatória, se não enveredar pelo caminho do bem intelectual. É o tesouro. Tesouro de grande valor. Que não é explicável, porque nós é que temos que explicar. Isso, e não de fora para dentro nos dar explicações. Jesus não existe para me ensinar. Jesus existe para abrir portas variadas de acordo com o meu ponto de vista. Sim, Miranda, mas eu quero acrescentar aprendendo. O espírito ele vai chegar num tal patamar que ele vai sentir que ele pode ser a própria vida. Porque igual você fala, quando o espírito só está comendo, bebendo, dormindo, ele está morto. Mas quando ele acorda por si e vê que ele está parado no seu tempo, começa a reagir. Quando ele chegar a essa circunstância, ao invés dele depender de duas forças para darem vida à vida dele, ele vai ser o movimentador das duas forças. Isso, é isso que eu queria escutar. Ué. João 5,17 de Jesus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que Deus faz? Está dando movimento à vida. Para dar movimento à vida tem que ser um movimento indireto e não direto, porque não vai me fabricar dentro da tese dele. Ele vai fazer eu viajar galgando a minha tese. E para viajar galgando a minha tese, eu preciso de um berço chamado força centrípeta. Um berço para eu parar e analisar. O que é esse berço ao pé da letra? A minha encarnação. Deu ou não deu? Deu. Então entrei na Terra. É o meu berço. Comecei no berço da minha mãe, no útero dela. Depois que eu saí do útero dela, eu entrei no meu útero. Deu ou não deu? O que é meu útero? O que eu penso. Deu? Vida própria. Vida própria. Bem? Garoto, beleza. Sana, então pode... ficou claro sobre vida? Por enquanto, sim, por enquanto. Não posso afirmar que é pá. Vai aparecer dúvidas. Então deixa eu tentar por outro caminho. Quase parecido. Você sabe que eu gosto da sementinha, né, garoto? Eu sei. Eu sou complicado. Tenha paciência comigo. Tenho. Presta bastante atenção. Duas forças, centrípeta e centrífuga.
No caso do meu corpo, força centrípeta é o polo maternal, que é minha mãe, que é o berço. Força centrípeta. E força centrífuga é meu pai. Só que tem um detalhe: se nós analisarmos com calma, nós nascemos de pais inferiores ao nosso nível intelectual. Por quê? Porque dia virá em que eu vou fabricar o meu pai primeiro, antes de eu nascer dele. Vê se deu. Antes de eu nascer dele. Isso, eu vou fabricar meu pai primeiro. Então vai ser seu filho. E depois minha mãe, para eu nascer dele. Calma lá. Eu nascendo dele, eu transmiti a minha genética para meu pai. Então não foi meu pai que me deu genética, fui eu que deixei no meu pai a genética minha antes de sair dele. Não, até aí tudo bem. Tá dando? Agora resta saber se ele vai ampliar essa genética que você está transferindo. Isso é outro caso. É outro caso? Eu estou transferindo para ele a minha genética, onde transferindo para ele a minha genética eu passo a ser pai e não filho de mim mesmo. Enquanto eu não sei viver, o meu pai transfere a genética dele. Então eu renasço na insatisfação, porque eu tenho um cérebro de 1 a 10, 10 num corpo de 1 a 10, 5, que é do meu pai, que é a genética do meu pai. Nessa insatisfação, eu brigo comigo mesmo. Eu vivo insatisfeito. Tem gente que está entrando até em depressão. Quer dizer, é o último estágio, porque eu acordo ou morre. Se morrer já vai tarde, nasce de novo por outra oportunidade, quando isso não é importante. De acordo? Então o que acontece? Hoje eu sou filho do meu pai. Amanhã eu serei pai do meu pai. Certo. E não filho do meu pai. Pai do meu pai, ele gera um corpo de criança em mim, mas eu deixei nele toda a minha evolução nele. De acordo? De acordo. Agora, como é que eu deixo nele a minha evolução? Quando ele ejacula os espermatozoides na minha mãe, não é? Só um vai até o óvulo da minha mãe. Esse um sou eu voltando do meu pai. Vê se deu. Deu? Porque não é um espermatozoide que me carrega na vida, não é um espermatozoide que me traz a vida. Sou eu que me identificando com aquele espermatozoide tem a minha genética, também superior ao meu pai. Essa identificação seria magnética? É magnética. Por isso que nós habitamos um planeta cujo magnetismo é o único caminho. Esse magnetismo, ele está alicerçado no que você é, e o espermatozoide tem mais ou menos o que você é nele, no espermatozoide, para se tornar essa força magnética? As características perispirituais do seu perispírito tem um duplo em algum lugar. É o espermatozoide que coincidiu a química com a química do perispírito. Tá dando, Tati? Não. Tá dando? Que bom que você tá achando fácil. Tá bem simples. Tem que explicar bem, porque... Não, claro. Não é? Tem gente que vai escutar. Quem tem dificuldade. Isso, com certeza. Não é? Tá dando aí? Tá, tranquilo. E por incrível que pareça, esse nosso assunto tem tudo a ver com essa obra, Nosso Lar. O que é a obra Nosso Lar ao pé da letra? É uma colônia espiritual em disponibilidade num planeta que tem tudo, menos espírito. Entendeu? Lá é o óvulo para quem quiser nascer corretamente. É para poucos. É para poucos. Exato. Seria no caso para os arrependidos, para os que estão arrependidos? Seria no caso para os que estão cansados de sofrerem o arrependimento, que é um pouco mais amplo.
Eu vejo que é uma colônia transitória. Exato. Colônia transitória. Colônia transitória. Virei defunto, vou para lá. Onde é que está a transitoriedade? Eles me preparam para eu voltar. Entendeu? Certo. Aí no caso seria a permanência dela enquanto houver a existência do planeta Terra? A permanência dela enquanto houver a existência do planeta Terra. Porque a colônia é uma filial do concreto. Não, isso aí eu não tenho dúvida não. Mas será que eu tenho minhas dúvidas numa questão? Será que a colônia não recebe outros irmãos planetários, não? Ou ela é só... Isso eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Não, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Não. É só da Terra. Entendeu? Por causa da proximidade no planeta Terra. Só 30 quilômetros do perispírito. Você está brilhando, é isso mesmo, o caminho é esse. Eu estudo não é professor que tem gabarito, né? O professor, o apelido dele é nojento. Mas a André Luiz deixa claro que lá tem os lugares mais superior, né? Não. Lá é só um lugar onde o que é superior é apenas o ministério da regeneração. Não, das águas, ele tem um termo lá fantástico. Você desculpa, mas nós vamos chegar na frente. Tá começando a bater pino aqui, tá? Veio aqui uma intuição. Se lá a colônia nosso lar é uma colônia transitória para receber os habitantes da Terra, então lá também tem a zona umbralina que está vinculada, ou não? Não, lá não tem zona umbralina. Lá tem gavetinhas, onde espíritos que ainda não estão prontos, para não atrapalhar o processo administrativo da colônia, ficam nas gavetinhas, fazendo o quê? Voltando o filme da última encarnação. Entendeu? Ah, sim. Agora, para tirar mais ainda as dúvidas, na sua concepção de um estudante dedicado, né? A zona umbralina está situada aonde? A zona umbralina, eu acredito que está no fundo dos oceanos, porque lá é depósito de lixo, e espíritos que não acrescentam nada, o depósito deles é lá. Quer dizer que eles vão para lá sem saber que são sem lá. Saber. Fica entendido que pode existir espaços lá sem água, mas é no fundo, entendeu? Se está sem água, é mais quente do que a superfície da Terra. É onde eles dizem que o inferno queima. Entendeu? Só que aí é uma metáfora. É uma metáfora. Porque pelo que você está falando, exatamente, porque pelo que você está falando aí, dá pra gente mais ou menos entender ou imaginar, é que se na Terra, ao invés de eu diminuir meu corpo perispiritual, o peso, eu aumentá-lo mais ainda, aí essa probabilidade tem lógica mesmo, da pessoa ao desencarnar, ela dá tão pesada que ela vai lá pro fundo mesmo. Dentro disso que você está falando, o que é o abismo ao pé da letra? É um defunto que, apesar de não ter mais o corpo biológico, dá tanta força ao corpo perispiritual que ele adquire materializações peculiares ao corpo biológico. Sim. Mas aí vem aquela outra questão das nuances do próprio espírito, né? Tem espírito que quando ele está no corpo, que ele sai do corpo e vai naquele ritual que todo mundo passa por isso, que é o cemitério, o sepultamento, cada qual tem um jeito, né? Tem uns que se sente lá realmente no ataúde, outros se sente saindo dele do ataúde, outros se sente saindo de lá, passando pela porta do cemitério, outros se sente dentro do lar, no serviço, e assim sucessivamente. Então, isso aí também é um grau de compreensão de cada espírito.
Mas e aquele espírito que tem aquela questão de se projetar diretamente na zona umbralina, no umbral? Aquele é porque é um rebelde que não deveria ter nascido. Deveria ter ficado no plano espiritual, na gavetinha, tendo uma vida diferente da vida que ele raciocina e pensa. Essas criaturas nascem por causa do escândalo. O que é o escândalo? Ao pé da letra eu assino embaixo: a bondade na ignorância mata, ao invés de dar vida. A bondade na ignorância mata, ao invés de dar vida. Agora, na sua visão, Miranda, esse espírito ele volta assim, ele é escolhido a dedo ou pega aleatório? Se for um casal de terceira categoria, pega qualquer um, dentro das características do defeito do casal. Não é? Bem Agora, colocado. Se é um casal ignorante, mas que quer pensar e não consegue, porque não tem base intelectual para tal, então trazem espíritos intelectualizados para nascerem desse casal. Agora, o espírito intelectualizado é um falido da última encarnação. Como não tem ninguém melhor para ele, bota esse casal no caminho dele, para duas finalidades. Finalidade 1, ele morrer de vergonha dos pais. Finalidade 2, os pais verem que tem coisa melhor através do filho. Deu ou não deu? Quer dizer, pra ele é uma porcaria boa, os pais não é beleza. O escândalo é necessário, meu caro. Não é? Só que muita gente acredita que o escândalo é para todo mundo, menos para eles. Tá dormindo. Não é? Tá dormindo. O escândalo é para a humanidade inteira. Então, o escandalizador é um perverso que não deveria entrar na Terra. Mas a bondade de quem está aqui na Terra gerou acomodamentos. E esses acomodamentos são nocivos ao progresso intelectual. Porque eu existo por causa da minha inteligência, eu não existo por causa do meu corpo. Sim. Só que paralelamente eu tenho que preservar o meu corpo, senão a inteligência não funciona. Porque a minha inteligência depende do cérebro, do corpo biológico. Com certeza, isso é óbvio. Então, eu sou um espírito filho de Deus. Só que eu devo falar baixinho porque eu sou uma vergonha para Deus. Agora, por que eu sou uma vergonha para Deus? Não é porque eu sou ignorante, não. Porque o ignorante vai ter a vez dele, a oportunidade dele. Eu sou a vergonha para Deus porque eu estou repetindo sem sair do lugar. O planeta Terra sacrificou um Gandhi, sacrificou um Jesus, sacrificou até o próprio Kardec, sacrificou os profetas, todos eles foram assassinados, todos, não é? Os discípulos de Jesus, todos foram assassinados. João Evangelista foi o único que não foi assassinado, mas foi deportado para uma ilha lá na Grécia, chamada Ilha de Patmos. Então, assassinaram ele indiretamente em prestações, viu? Ele não foi assassinado de uma vez. Mas o João Evangelista, o que eu até hoje acho, eu fiquei impressionado, é aquele azeite quente e ele cantando alegre. Não aconteceu nada com ele mesmo. Não, o azeite quente outro é um profeta. Não, narra naquele Francisco de Assis, o livro Francisco de Assis, narra que João foi colocado num tacho. Um azeite quente. Eu não me lembro dessa, eu já li essa obra e achei ela notável, fantástica, mas não me lembro não. Que conta. Estou sem tempo para rever. Conta a vida dele antes dele ser deportado. Aí depois lá foi para a Ilha de Patmos e conta lá, e lá ele fala, narra como ele recebeu, conversou com Jesus, e Jesus foi falando para ele sobre o Apocalipse, que aí ele escreveu o Apocalipse. Agora, o que me impressionou mais foi o tacho de azeite quente. E quando os guardas chegaram lá, ele estava cantando. Falou, esse homem é bruxo, esse homem é de louco. Esse fenômeno, ele tem uma explicação, deve ser uma explicação muito bonita desse fenômeno. Tem, naquela época a religião era tudo.
Seria da Pérolas Apócrifas falar em filosofia, entendeu? Naquela época a religião era o único caminho. E o erro dos espíritas hoje é manter esse erro até os dias de hoje. Século XXI. Quer dizer, envergonhar Deus, decepcionar Jesus. De acordo? Mas é porque tem explicação, né? O corpo ali, o azeite está quente e não ofender a pele, nada, a epidermo, nada, tem uma proteção. Pode ser um isolamento térmico, né? Realizado por alguma forma, mas isso eu desconheço, entendeu? Também, mas é maravilhoso. Bom, mas então vamos seguir caminho, senão não vamos ficar aqui. Não, mas é uma obra que vale o investimento. Não é porque é mensagem de André Luiz, então nós estamos acrescentando a mensagem dele. Não, com certeza, irão surgir várias perguntas. O André Luiz, para fazer isso tudo que ele fez aqui pra gente, é por causa do nosso lar ou da pessoa dele? Não. Assim, você entendeu? Da inteligência dele. Anota isso aí, porque o dia que o caboclo não vier, porque eu vou precisar de muito tempo para explicar para você, para não prejudicar aqui o segmento, né? Anota, não esquece, anota, senão você esquece. Então agora, próxima frase, não é? No segundo parágrafo. Não, volta lá. A vida é fonte eterna. Esse pedaço aí eu quero. Então vamos voltar aqui. Que bom que você, né? Parabéns. A vida é fonte eterna. O que é a vida ao pé da letra? É a eternidade em prestações. Isso é que é a vida. Tem alguma coisa com as forças? Na ET tem tudo a ver, ué. Força centrífuga. O masculino é que carrega. Vai junto com a força centrífuga. Força centrípeta, o feminino é que vai junto. Agora eu viajando, sendo levado para a vida, um dia eu vou dominar essa vida. Que dia? Quando eu dominar as forças, deu? Tem uma pergunta aqui. Estão cutucando, vão falar, né? As forças, as duas surgiram primeiro ou uma primeiro depois a outra? Eu vou fazer um acordo de índio com você, certo? Um acordo de índio, né? Se eu descobrir primeiro, eu corro para dizer para você. Se você descobrir primeiro, você corre para dizer para mim? Não. Até quando você estiver lá, fala, Miranda, quero saber. Tem coisas, meu amigo, que o plano espiritual superior não pode nos ensinar, senão perde a graça. Você já pensou um autor de uma novela falar sobre os momentos mais gritantes, mais intensos de alguns capítulos, antes dos capítulos chegarem? A novela perde a graça, entendeu? Então eu preciso aprender por conta própria. O que é Deus ao pé da letra? É minha inteligência, entendeu? Sim, é porque, recapitulando, estudando com você sobre o princípio inteligente, sempre você fala que ele é o início, o pontapé da viagem. E você deixou bem claro, ele é carga positiva. É carga positiva. Aí eu lá em casa pensando, falei, gente, se ele é carga positiva, como é que fica a viagem da carga negativa? Ele é carga positiva. Viajando, ele descarrega o positivo. Vai se tornar negativo. Aí ele precisa de um berço para refazer as energias. Quem é mais importante? O homem ou a mulher? Sem a mulher, o homem não se recarrega, vestiu. E a mulher sem o homem? Se a mulher sem o homem, perde a finalidade. Os dois são os dois. Positivo, não, calma lá. O positivo na inércia, em rotação, não descarrega a carga. Sim.
Agora, quando é que a mulher descarrega a carga dela? Quando ela se une ao homem. Só que ela se une ao homem não é para fazer o homem gozar, mas é para ela gozar gerando um filho que veio através do homem. Então só o homem leva um filho para ela, Vesteu. Tá vendo como é que são importantes os dois? É claro, é claro. Agora, o mais importante é que no futuro os dois serão independentes dessa coisa de homem e mulher, eles vão ter a mesma parcela em si, o espírito. Isso. Hoje eu preciso de uma metade para me transformar em unidade. Então masculino e feminino é para ser um. Os dois são um. Por quê? Porque ele é 0 e ela é 0. 0 mais 0 vira 1. Agora, como é que 0 mais 0 vira 1? Não é porque eles se uniram, é porque eles geraram filhos. Entendeu? Então os filhos é que vão dar a vida unitária aos dois. Entendeu bem a mecânica? Não é? Então, eu só entrarei na minha eternidade se eu me fizer eterno primeiro. Como é que eu vou me fazer eterno primeiro? Gerando quem é menos do que eu, porque aí eu vou ter quem puxar, que é menos do que eu, porque um filho pequeno precisa de mim, senão morre. Sim. Só que uma inteligência pequena também precisa, só que a inteligência pequena não morre, a inteligência fica estacionada se eu não tomar as providências. A vida é linda, acabou. Sim, acabou. A vida é linda. E que bom que você quer ouvir isso. Que bom, porque... E por que não? Isso é raridade, meu caro. Isso é eu cutuco. Você sabe que eu cutuco. Pode cutucar à vontade, que eu morro de medo, você nem imagina. Tá vendo, Sandro? Ele é desafiador. Pode falar, Sandro, o que você lembrou? Não, né? Deixa ela quieta, porque ela anota todas as dúvidas, porque com ela eu preciso demorar mais. E aí prejudica a sua gravação. Com ela você precisa demorar mais, né? Precisa, porque ela, pra você, ela tá no jardim da infância, e você é o menino levado que, se não puser de castigo, não estuda. Ela quer estudar sem precisar pôr de castigo, viu? Esse menino vai longe, esse garoto vai longe. Então, a vida é fonte eterna, tem dúvida? Não é? Acho que ficou bem explorado, né? E a morte é o jogo escuro das ilusões. Não, aqui tá poético, tá lindo, mas isso é coisa de escritor de livro para romancear a coisa. Nós estamos estudando, então estudando não precisava essa ilusão toda. Com certeza. Não é? Então aqui, olha. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Pelo amor de Deus, meu André Luiz, onde é que você estiver, pelo amor de Deus, a morte é morte do corpo e não do espírito. Porque aqui significa, pelo que está escrito, que o espírito foi junto. Foi junto e não é. Entendeu? E não é. Então a morte é só do corpo. A vida é fonte eterna. Só que a vida, fonte eterna, depende da morte do corpo, muitas vezes, para somar informações. Com certeza. Porque eu não posso recebê-las de uma só vez. Agora, por que eu não posso recebê-las de uma só vez? Porque não basta eu saber, eu tenho que praticar o que eu sei, senão eu não sei. Entendeu? Teoria e prática. E se eu não sei o que eu sei, eu conheço. Conhecer não soluciona o problema. João 3,3, João 3,5 e João 3,8. Garoto. Isso que nós falamos aqui agora, olha. Isso. Né? É o jogo escuro das ilusões. Não, meu caro André Luiz. Para os inocentes está perfeito isso aqui. Mas para nós, que já somos macaco velho, né? Isso aqui tá furado. Não é? Até porque essa palavra ilusão seria fantasia, seria imaginário, não é. A morte é simplesmente uma coisa simples, normal, natural. Vamos aí. Ilusão e imaginário.
Imaginário. Se eu imagino é porque eu peguei e captei essa ideia em algum lugar. Sim, claro. Então eu só posso imaginar o que eu já conheço. Isso. Eu não posso imaginar o que eu não conheço. Então, se eu já conheço, onde é que está a ilusão? Deu ou não deu? Deu. Porque a morte tem que ser desconhecida. Exatamente. Agora, o que passa para nós a tranquilidade é que a morte não existe. E, igual no meu caso, o que está me esperando é aquilo que eu estou fazendo agora. Exato. É o que está me esperando. Exatamente. Seu esforço, Wagner, vai fazer com que o seu espírito fique vivo na mente de quem ainda não morreu, deu? Só que na mente de quem ainda não morreu, antes dele morrer, vai para outras mentes que ele vai levar, porque não vai deixar no arquivo morto da inteligência dele, só se for um ingênuo. Não deixa, né? Essas pessoas nem se aproximam de nós, só se aproximam de nós quem de fato está cansado do lugar comum. O que é o lugar comum? É a morte se intrometendo na vida antes da vida morrer. Entendeu? Ficou claro aí? Claro. Beleza. Tem paciência, tá, viu? Deixa ela quietinha, porque a aula dela tem futuro. A aula dela é particular, viu? Agora ele falou, você estuda e eu sou malandro, não estudo. Eu não falei isso não, ele que tá falando isso aí, viu? Isso é por conta dele aí, viu? Pode seguir? Pode seguir. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Então, outra coisa poética, né? O que é o mar ao pé da letra? É o depósito de rios, Vesteu. Tá claro? Tá claro. Mar, 2 pontos, depósito de rios. Por quê? Porque a água dos rios automaticamente vai para o mar. Por que automaticamente vai para o mar? Porque o mar é o nível mais baixo em relação aos rios. Deu? Deu. Então tem que descer, não é? Não tem como subir. Essa subida é outra coisa. Deu aí? Não. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Ah, que parágrafo bonito, né? Chique demais. Agora vamos voltar e nesse parágrafo e analisar. O grande rio tem seu trajeto antes do mar. Aí ficou claro, né? Sim. O que é a água do rio? É a água sem o sódio, o elemento químico sódio. Por quê? Porque quando evaporou a água do mar, o sódio que estava na água ficou no mar, não subiu. Agora a água sozinha, sem o sódio, subiu. Evaporou, formou nuvens. Aí caiu de volta. Quando caiu de volta, ela caiu sem sódio. Então, caiu uma água potável, deu? No nosso caso hoje da humanidade, não está mais potável por causa da sujeira química no espaço. Então, beber água de chuva é um desastre, tá? Veneno. É um veneno, tá? Então tem que ter cuidado. Mas isso hoje, porque há 1000 anos atrás, não. Era uma água melhor do que a do filtro. De acordo? Porque a do filtro ainda acumula resíduos. A da chuva desce em tal velocidade que deixa os resíduos no caminho. Vem só a água, deu? Né? Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Por isso é que quanto menos tempo eu viver em cada encarnação, mais eu aproveito. Não é vivendo muito tempo que eu aproveito, não. A circunstância triste da chamada velhice é porque eu acordei depois, eu tinha que acordar antes. Antes, eu quis era brincar.
Depois meus pais com recurso me fizeram ficar ocioso, não é? No tempo da escravidão era vexame um filho de rico trabalhar, Vesteu. Só que nesse vexame de um filho de rico trabalhar, então os próprios pais impediam que os filhos trabalhassem. Hoje os filhos voltaram, como não tem mais essa mordomia, não tem mais escravos, nós temos os ladrões que foram nossos filhos, Esteu. Tá claro? Tá claro. Beleza. Então eu não posso reclamar que tem ladrão na terra. Eu é que gerei eles, eu é que fabriquei os ladrões, deu? Com certeza. Como uma mulher infiel que trai o marido, a culpa não é da mulher infiel, a culpa é do marido que ontem punha cabresto na mulher, deu? Deu mesmo? Beleza. Vamos lá. Também recebe afluentes de conhecimentos. Então, afluentes de conhecimentos. Eu recebo esses conhecimentos, mas eu os integralizo em mim se eu quiser. De acordo? Porque o ambiente me fornece oportunidades várias. Eu conversei com um companheiro hoje, que até falei que ele veio aqui, né? Ele falou que a vontade dele era estudar direito. Eu falei, por que você não estuda direito? Parece que ele animou e vai estudar, né? Porque eu devo fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo. De acordo? Quando ele falou que vai iniciar? Ele falou que vai prestar vestibular agora em 2012, fim de 2012. Entendeu? Quer dizer, eu falei com ele, você faz não, ele falou comigo, né, que tem a faculdade federal e tem as particulares. Eu falei, nas particulares você não precisa nem estudar, pode se matricular lá direto que eles põem você lá. Entendeu bem? Entendi. Que é um erro. Instrução devia ser gratuita, jamais se transformar em comércio. E ele sente a necessidade de estudar? Sente, porque é uma vocação que está no íntimo dele. E o que tem ele estudar? Você quer estudar a doutrina espírita, ele quer estudar direito. Quer dizer, na área da doutrina espírita, você vai ser um mestre para ele. Na área do direito, ele vai ser um mestre para você, deu? Troca leal, bonita e necessária, deu? E aqui? Vai estudar? Não, ele veio aqui para me visitar, para tomar umas opiniões, etc, né? Mas aqui ele não vai estudar não, porque com certeza tem uns afazeres dele lá, né? Deu mesmo? Ok. Então, também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Aqui e ali é onde eu percorro. De acordo? Né? Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade. Isso não, André Luiz, a humanidade está feia, está triste e está depressiva. Por quê? Porque está faltando a purificação. Para eu me purificar, eu tenho que enveredar pela intelectualização. Somente a intelectualização gera qualidade, entendeu? Porque quantidade está cheia. De acordo? Mas tem. Antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. O oceano eterno da sabedoria. Eu quero ser sábio por causa de mim ou eu quero ser sábio para causar inveja aos outros? Eis a questão. Eis a questão. É o erro da humanidade. Não é? Aqui não tem mais comentário nenhum. Pode seguir? Pode. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Hoje, no planeta Terra, eu tenho que ignorar os erros alheios, porque se eu me intrometer nos erros alheios, eu vou me transformar num chato ditador. Então, quem está cansado de errar, vai encontrar a porta aberta para buscar o acerto. Você não encontrou?
Então, porque você buscou. Eu nem sabia que o tal de Tigrão existia. Eu não sabia que o Mirandão. Pois é. Mas perguntando, questionando, indagando, você foi trazido. E o mais interessante é que quem trouxe você nunca se interessou em estudar, deu? Ainda tá tem mais essa. Tá na carne, hein? Tá vivo ainda, né? Seguindo, permutar a roupagem física. Permutar é trocar, viu, gente? Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Com a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, voltando e analisando. Permutar a roupagem física, quer dizer, renascer, né? Não decide o problema fundamental da iluminação. Não é a luz que me ilumina. Não sou eu que, entrando debaixo da luz, que eu me iluminarei. Mas é eu acender o farol apagado do meu espírito que produzirá a minha luz. Deu? Com certeza. Ficou claro aí? Uma troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Destino. Eu posso reencarnar ou eu posso encarnar. Já vou? Isso aqui é destino. E do ser? O que é que eu sou? Não é? Seguindo. Vamos lá. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. Poético, né? É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Poético, é indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Voltando e analisando. Ó caminhos das almas, soma de encarnações, tá? Misteriosos caminhos do coração. As pessoas boas destroem a evolução, tá? Né? É mister percorrer-vos, quer dizer, somar encarnações, antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Eu não preciso tentar a suprema equação da vida eterna. Se eu não sei viver, eu tenho deveres. Mas se eu sei que não sei viver, eu passo a ter direitos. Então não é suprema equação da vida eterna. O céu espera por mim na hora que eu quiser, nunca quando Deus quiser. Deu? Deu, né? Eu sou filho de Deus com os mesmos direitos, se eu souber viver. Deu? E é isso que a humanidade está nesse equívoco. Sempre falando, se Deus quiser. É como se Deus é que vai mover para ele realizar aquilo que ele tem que realizar. Eu sou ignorante, Deus vai carregar o ignorante para os aconchegos da felicidade, sem saber fabricar o próprio caminho. Deu? Então eu estou na ignorância, na idolatria de Deus, eu permaneço idólatra, com Deus me dando mordomias. Isso é uma piada. Exatamente, mas isso aí já virou um fator cultural. Mas nós estamos aqui para atrapalhar a mordomia desse fator cultural. Deu? Com certeza. É preciso que alguém pense diferente. Só que pense diferente com lógica e não na ilógica. Deu? Com certeza. É indispensável viver o vosso drama. Não. O certo. Deu aí, caboclo? É indispensável viver o vosso drama. Não. Eu não existo para viver dramas.
Eu existo para ver os dramas do lado de fora de mim e eu não precisar passar por eles. Entendeu? Então, certo é estar no plano espiritual vendo as tolices que os outros fazem. Para eu ver as tolices que os outros fazem, eu tenho que desejar ardentemente não entrar nesse sistema dramático. Para eu não entrar no sistema de dramas, eu tenho que fazer o que o mundo manda, sem ser o que o mundo é. Já vou fazer o que o mundo manda. Eu vivo o meu anonimato, eu fico escondido, porque o mundo não está preparado para me ver, entendeu? Com certeza, né? Conhecer-vos detalhe a detalhe. Eu tenho que conhecer, não detalhe a detalhe, mas eu tenho que fabricar detalhes, entendeu? Que é diferente. Porque conhecer detalhes alguém fabricou. E eu não tenho futuro usufruindo de fabricação alheia, entendeu? Né? No longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Esse longo processo depende de quatro encarnações. Se passar disso, tem alguma coisa errada comigo. Deu? Deu. E aperfeiçoamento espiritual, nós estamos longe disso. De acordo? De acordo. Então, seguindo. Vamos lá. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Questão número 2 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: que se deve entender por infinito? Resposta magistral: o desconhecido. Então, desconhecido não se define pelo baixar do pano. Baixar do pano. Passei uma encarnação inteira comendo, bebendo e dormindo. Isso é que é baixar do pano. Porque o meu corpo vai morrer, mas eu nasci com a morte do meu corpo. Vê se deu. Se sei viver, se souber viver. Deu aí? Então, ficou claro aí? Tranquilo. Então vamos aqui, né? Uma existência é um ato. É um ato de uma peça teatral. Essa peça teatral fez os outros rirem ou fez os outros pensarem? Um corpo, uma veste. Um corpo. Eu tenho meu corpo para usar a minha inteligência, ou eu tenho um corpo para aproveitar, para recuperar o tempo perdido no plano espiritual? Deu? Deu. Se eu estou no plano espiritual desperdiçado, é porque no corpo anterior eu fui apenas uma veste sem nenhuma finalidade. Deu? Porque uma veste é para me fazer feliz. Se essa veste é para causar inveja para os outros, então tomou bomba. Eu vou ser feliz no sofrimento alheio. Deu? Deu, né? Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, Miranda. No planeta Terra, por mais que você é meticuloso em não querer ofender, tipo assim, você vai usar uma camisa, mas você não quer que alguém se sinta ofendido. Por mais que você faz isso, não tem jeito. Mas isso é fácil de resolver. Deixa os outros usarem uma camisa parecida antes de você, porque aí você não vai ofender o pequenino. Porque se você tem bom gosto, não é um bom gosto para mostrar o seu bom gosto para os outros, porque eles não vão interpretar desse jeito. Eles vão interpretar como desafio, desaforo. Por que é que ele pode e eu não posso? Entendeu? Sim.
Mas é saber se esse desafio não está com aquele jeito assim de né, como você falou, desaforo. Isso aí está de energia negativa. Tem um sujeito que há muitos anos atrás, tá vivo? Virou para mim, não sei, desapareceu no mapa, né? Virou para mim e falou: mas eu tenho dinheiro, eu posso. E primeiro ponto, eu falei com ele: você sabe que toda a riqueza do planeta é desonesta? É de início duvidoso? Há um século atrás não existiam escravos. Quem sabe o seu pai ficou rico com o trabalho dos escravos, a troco só de casa e comida da pior qualidade. Por que é que os escravos eles inventaram a chamada feijoada, que os idiotas ainda usam isso como um prato sublime? É manutenção da escravidão do tempo dos escravos. Sobra. O que é o feijoada? Né? Focinho de porco, rabo de porco e lá vai, não é? É o que era recusado pelos nobres, entre aspas, tá? Que se eles soubessem o mal que eles faziam a eles mesmos, eles jamais trilhariam esse caminho. Mas vida cruel, né? Eu tenho que errar para aprender a viver. Se eu usasse a minha inteligência, eu iria gozar vendo os outros errarem, para eu não sofrer como os outros por sua vez. Deu ou não deu? Deu? Então, um corpo, uma veste. Resolvido, né? Agora, um século, um dia. Sem o corpo, eu viajo livre. Não tenho corpo para me frear. Sem o corpo eu estou na força centrífuga. Não, tá, beleza. Você quer uma toalha? Não. Dá para aumentar? Não deu assim, não, ainda não deu. Sem o corpo, eu viajo na força centrífuga. Com o corpo, a centrípeta me aprisiona nela. Não tem dúvida. Deu, né? Então, sem o corpo, um século é um dia. No corpo, um dia é um século. Deu? Deu mesmo? Deu, tranquilo. Não tem dúvida, não. Um serviço, uma experiência. O trabalho. Eu trabalho para ganhar o dinheiro no fim do mês. Só que o importante não é dinheiro no fim do mês, porque o dinheiro no fim do mês é importante só para o meu corpo. Agora, eu trabalhando o mês inteiro, se eu puser amor no que eu fizer, o espírito é que trabalhou. Mas se eu trabalhar porque tem que ter o dinheiro para comer, o espírito morreu dentro do trabalho corporal. Deu? Um triunfo, uma aquisição. Cuidado com isso. Um triunfo, uma aquisição. Na terra, se eu for rico, eu gero inveja. Se eu gero inveja, a inveja vai me aprisionar na minha riqueza. Deu? De acordo? Uma morte, um sopro renovador. Se for uma criatura que viveu para o espírito, se foi uma criatura que viveu para o gozo, para o prazer, não é e nunca será um sopro renovador. Com certeza. Deu, né? Deu. Pode seguir? Pode seguir. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Quem quer saber viver, basta 4 mortes, tá? 3 e mais a uma, que é a desvinculação da última morte. Deu? Então,
Quem quer saber viver, bastam 4 mortes, que a nossa base é para isso. Você sai de longe para vir aqui, ela trabalhou o dia inteiro, está aqui, quer dizer, isso tem um custo, não é? Então vocês estão se preparando para nunca mais morrerem, porque o corpo de vocês morrerá, mas as informações que vocês puseram para fora da inteligência de vocês nunca morrerá. Isso que é mais importante. Deu? Seguindo. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aqui vamos analisar. E o letrado em filosofia religiosa. Se é filosofia religiosa, não tem letra. Se é filosofia religiosa, é uma tese que eu recebi do meu ancestral. Com certeza. De acordo? E se é filosofia religiosa, está aprisionada na religião. Eu existo para me aprisionar na religiosidade. Religião. Eu creio em Deus. Religiosidade. Sou digno de Deus, que é outra coisa. Ah, menino. Ficou claro aí? Então, religião, eu creio em Deus. Religiosidade, eu não sinto vergonha de Deus. Deu? Que é outra coisa. Outro caminho, né? Que é a mesma coisa do texto falado anteriormente, né? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais. Se existissem deliberações finais, a verdade seria o nosso fim, deu? Com certeza. Deu, né? E posições definitivas. Posições definitivas. Eu não existo para o definitivo. Eu existo para a busca da perfectibilidade. Buscando a perfectibilidade, eu nunca estarei satisfeito comigo. Deu? Deu. Porque quem está satisfeito com si mesmo morreu antes do corpo morrer. Deu? Isso aí com certeza é o que acontece aí com a humanidade. A humanidade morreu. Exatamente. Ele não sabe disso. Pode seguir? Pode seguir. Ai, esse ai aí dói a beça, viu? Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Pois é, André Luiz, inclusive você, André Luiz, antes de ter a oportunidade de estagiar na colônia no nosso lar. Agora ele estagiou lá por pedido da mãe dele, não por mérito dele. Agora o incumbido de conduzi-lo, que é o tal de Clarence, que nós vamos chegar lá, né? Ele fez um favor à mãe dele, porque a mãe dele tinha créditos. Agora ela podia ter jogado os créditos na lata do lixo se André Luiz fracassasse, como muitos fracassam. Então lá, tendo oportunidade de um aprendizado ambiental. Mas se não se interessaram pelo aprendizado no ambiente, só tem um jeito: apaga eles e faz encarnar de qualquer jeito de novo, deu? Você falou que é a mesma coisa que não estivesse lá, deu? Vamos analisar mais um pouco. Você falou que a mãe de André Luiz tinha créditos, Dá para mais ou menos imaginar quais seriam esses créditos? Esses créditos dela pode ser que ela fosse um espírito de uma elevação superior à humanidade da Terra e que caiu aqui na Terra amando a pessoa errada, deu? Seria um amor tolo? Seria um amor tolo no meu conceito vendo, mas ela vivendo esse amor tolo não é tolo, porque o que mais tem na Terra são pessoas que têm certeza da existência de Deus, sem serem dignos de Deus,
Porque não adianta eu ter certeza da existência de Deus. Eu tenho que me fazer digno dele. Para me fazer digno dele, eu tenho que enveredar no desconhecido. O que é o desconhecido? É o infinito que eu estou trazendo para dentro de mim, infinito. Vê se deu. Beleza. Deu? Beleza. Eu procurei sintetizar ao máximo, não é? Tomara que quem vai ouvir essas coisas tenha juízo bastante para acordar. Porque na Terra a humanidade talvez 99% está dormindo. Vamos lá. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho de Jesus. O Cristo não tem Evangelho não, tá? O Cristo é a posição de Jesus, tá? No positivo. Porque poderia ser na academia do Evangelho luciferiano, tá? Que é um Evangelho também. É claro? Também. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Bonito isso aqui, né? Voltando, é preciso muito esforço do homem que está aqui efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. O que é sem palavras articuladas? É a minha consciência doendo, viu? Quando a gente pensa, eu não aguento mais, estou cansado dessa água com açúcar, estou cansada desse mesmismo, não é? É a minha consciência que busca indiretamente Jesus, não é o Cristo. Porque buscando Jesus é que eu vou encontrar o Cristo, que é adjetivo, deu? Adjetivo qualificativo no positivo. Deu? Deu. Sim? Bom.